Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje na presença novamente do meu grande amigo, Dr. Humberto Bulhosa. Vamos bater um papo com o Dr. Denis Faria para tratar do tema sobre propaganda eleitoral na pré-campanha. Dr. Denis, muito obrigado por estar presente e compartilhando seu notório conhecimento jurídico na área eleitoral. Obrigado. Opa, obrigado. Eu quero agradecer aqui também na presença do nosso colega Bulhosa e no podcast para fazer direito, né, que tem essa audiência aí maravilhosa e o alcance, né, e alcance incrível. Então, a propaganda, nós estamos no período da pré-campanha eleitoral, né? Então, nesse período, a legislação eleitoral, ela criou várias regras, ela criou vários parâmetros para que o candidato ele vá em busca dos seus votos, para que o candidato ele tenha esse alcance do seu eleitorado. Então são várias regras, nós podemos fazer aqui aquele jogo do pode e não pode, mas algumas situações pontuais, elas merecem destaque especial. O Lula pode pedir voto? Interessante, muito pontual aí. Hoje não se fala mais, né, de outra coisa. Teve o evento lá no Dia do Trabalhador, inclusive financiado com a Lei Rouanet. Nós temos aí um típico caso de propaganda antecipada irregular, uma propaganda antecipada proibida. Por quê? Existe algum outro empecilho que majora isso, que é o fator de utilização de recurso público ou não? Não foi recurso público? Exatamente, o que acontece? Nós defendemos a ideia de que, além da propaganda extemporânea, né, que há essa proibição legal aí de forma literal, não pode pedir voto nesse período da pré-campanha. Nós temos também algo mais grave, que é o abuso do poder político, o abuso do poder econômico e o mau uso dos meios de comunicação, né? O Lula estava ali falando para o Brasil inteiro e ele claramente pediu voto, levantou a mão para o Boulos. Então a lei eleitoral, ela atinge não somente quem praticou o ato, mas os beneficiários, ou seja, ele tentou beneficiar ali o Boulos, né? E já teve notícia que o MDB já entrou com uma ação pedindo a retirada do vídeo que está rodando nas redes sociais, todas as mídias, e também está estudando entrar com ação de abuso do poder político e o mau uso dos meios de comunicação. E isso pode causar a cassação do registro e do diploma, caso ele seja eleito. Então pode chegar a cassação. Porque pelo que eu li, iria ser estipulado a multa em torno de 50 mil, eu acho que era 50, 500 mil, algo assim. Então uma multa que, quando eu li, no primeiro momento, eu assustei, falei, é muito baixo, então é um estímulo a pessoa fazer essa pré-campanha. Então não é só essa questão da multa, tem algo a mais. Exatamente, são várias ações eleitorais que podem desencadear desse fato. Uma delas, que é onde acontece a multa, é o processo devido à propaganda antecipada de forma irregular. Outra ação é a que discute o abuso do poder político, o abuso do poder econômico e o mau uso do meio de comunicação. Esse abuso do poder econômico foi o qual o senador Sérgio Moro foi julgado recentemente. Exatamente. Isso? A questão do Sérgio Moro teve uma questão semelhante. Na verdade, o Sérgio Moro está respondendo a duas ações por gastos excessivos na pré-campanha, né? O que está se discutindo? Porque ele, na verdade, ele começou a campanha como candidato a presidente da República. É isso? Só que com essa super exposição como presidente da República, ele ganhou um destaque nacional e repercutiu, obviamente, no Paraná. No entanto, no decorrer do processo eleitoral, ele mudou de estratégia, ele foi ser candidato a senador. Só que se comparar os gastos com o presidente da República, os gastos estão ok. Agora, se comparar os gastos permitidos para senador, ele extrapolou. Então, são gastos excessivos no período da pré-campanha e abuso do poder político e também mau uso dos meios de comunicação. Mas não existia previsão legal para uma situação similar a essa?
Eles não conseguiam prever uma situação dessa, que a pessoa, no primeiro momento, quer candidatar primeiro a governador, e depois ele declina daquilo e vai para um cargo menor como uma forma de se expor mais. Isso é previsível, não tinha nenhum dispositivo legal que previa essa situação específica? É uma coisa interessante hoje, doutor Bulhões, o senhor que milita também, é um advogado, você sabe que o direito está caminhando muito para aquela questão do entendimento, né? Então, o entendimento da corte, ele em algumas situações se sobrepõe à lei. Então, foi por isso que esse processo que o Moro está respondendo, ele ganhou no TRE do Paraná por maioria, né? Então, somente 2 desembargadores estão endossando essa tese de que houve o abuso. Na verdade, realmente a gente não houve, porque sabe que política é estratégia, campanha eleitoral é estratégia. O termo campanha, ele foi tirado de um termo militar das antigas campanhas romanas de guerra. Então, política é uma guerra, e numa guerra você tem estratégias. Nessa estratégia, você muda de estratégia. O que aconteceu com o Moro? Ele viu que a candidatura dele como presidente não ia prosperar, ele mudou e foi ser senador. Então, estão usando isso, né, para caçar o registro dele. A gente volta àquela gravação anterior, é subjetiva a análise. Exatamente. Agora, o que piora a situação do Sérgio Moro? No TSE, ele tem inimigos poderosos, né? Ele tem aí, né, adversários que serão difícil, né? E vai enfrentar um desafio muito maior do que no TRE. Então, esperar para ver se essa tese, né, do gasto excessivo da pré-campanha vai ou não vingar no TSE. Como que você visualiza essa situação? Porque a partir do momento que você fala o TSE, ele tem inimigos. Aí se torna um julgamento não mais político, não se torna mais um julgamento jurídico, mas um julgamento político, não é isso? Olha, ou não? Na sua percepção? Na minha percepção, assim, a gente sabe que existe esse jogo de entendimentos, né? Então, é a base do filo por que quilo. Em algumas situações entra a base do filo por que quilo. Então, da feita que o relator, ele se fecha em um entendimento, né? É complicado. Aí ele vai nos votos. Então, hoje nós temos uma configuração aí de julgadores, né, que talvez não seja uma configuração que seja a melhor para julgar o Sérgio Moro atualmente. Então, eu imagino que... Mas essa configuração, a pessoa não deveria declinar de julgar se ele se... Porque, pela percepção que eu tenho, a gente fica com aquele julgamento tendencioso. Isso é muito ruim para a imagem da justiça. Quer ver uma coisa? Por exemplo, todos sabem, é público e notório, os embates que teve entre o ex-presidente, né, e o ministro Alexandre de Moraes. Então, se fosse a julgar por essa conjuntura, era para o ministro Alexandre de Moraes se julgar suspeito. Mas aí... E não julgou, continua a presidência, então... Mas aí a gente vai entrar naquele mesmo embate, né? Não é porque está ocorrendo que é juridicamente correto, né? Ao meu entender, é errado. Independente de qualquer coisa, é errado. Ele está julgando algo que ele não consegue ser imparcial. O juiz deve declinar dessa... Isso gera uma insegurança jurídica, você não acha isso, doutor? Gera uma insegurança jurídica estrondosa, né? Porque nós temos um Código de Processo Penal, nós temos uma Constituição que nos garante um devido processo legal. No entanto, na prática, nós temos visto isso, né? Que algumas situações de desafetos públicos continuam julgando réus no quais ele, a grosso modo, a gente observa que não tem total isenção de ânimos para julgar. Quais outros casos que a gente pode utilizar como exemplo para as pessoas entenderem o que pode ser feito na pré-campanha e o que não pode ser feito? Porque a melhor maneira de explicar o direito é citando alguns exemplos, né? E eu acho que as pessoas vão entender bem mais. Você pode trazer alguns modelos? Sim, com certeza. Olha o que eu observo. Agora é interessante também nós falarmos sobre as regras atuais para essas eleições. Né? Por exemplo, nessas eleições, mas vamos pegar o parâmetro da eleição passada. Na eleição passada, nós vimos aí que as redes sociais, as mídias digitais, elas tiveram um papel
muito estratégico no convencimento de parte do eleitorado, né? Então, isso daí entrou na mira, né, do Poder Judiciário, né? Entrou na mira aí muita a rede social. Nós temos aí o caso do Francisquini, né, deputado federal, que ele puxou uma live, começou uma live, né, e teve, se não me engano, acho que foram 100 milhões de visualização, não sei quantos milhões de compartilhamentos, onde ele dizia que a urna eletrônica que tinha sido lá, a urna eletrônica estava comprometida, que a urna estava com defeito, e colocou em xeque, né, o uso da urna no processo eleitoral. Então, isso custou a cassação dele. Então, esse potencial uso das redes sociais, ele foi totalmente agora disciplinado pela nova resolução. Por exemplo, hoje as redes sociais, elas foram enquadradas, né, elas foram amoldadas a meio de comunicação social. E o mau uso do meio da comunicação social, das mídias digitais, pode causar a pior pena que o político pode ter, que é a cassação e se tornar inelegível por 8 anos. A gente sabe que hoje na rede social, quando a gente tem um amigo que nunca mais a gente viu uma postagem, que a gente nunca mais viu nada na rede social dele, a gente pensa que aconteceu alguma coisa, né? A pessoa morreu, está doente, alguma coisa. Agora imagina um político ficar longe, né, do embate eleitoral por 8 anos. Praticamente é uma pena de ostracismo aí, de banimento, tirar do jogo. Então, hoje, as novas regras da propaganda eleitoral, elas incluem também os casos em que, se o candidato fizer mau uso, por exemplo, um gasto excessivo, se ele se expor demasiadamente, o que a legislação fala hoje? A legislação fala hoje que os gastos na pré-campanha, eles devem ser moderados e proporcionais. Proporcionais a quê? Proporcionais àquilo que está sendo gasto, que será gasto na campanha. Então, por exemplo, nós temos o limite de gasto da campanha eleitoral. Então, a pessoa não pode gastar mais na pré-campanha do que o limite de gasto que ela tem para gastar na campanha eleitoral. Então, se ela gastar de forma excessiva, se ela usar de forma demasiadamente excessiva as redes sociais com exposição, ela fica sujeita não só à multa, como você falou, a multa, ela em determinadas situações, você sabe que uma campanha eleitoral é gestão de risco. Então, se você for fazer, quanto que eu vou pagar? 50 mil, 200 mil para me eleger prefeito, me eleger vereador, me eleger senador, deputado federal? Vale a pena? Alguns entendem que vale, né? Então vale a pena correr o risco. Agora, quando se fala em abuso, mau uso do meio de comunicação, que pode resultar na cassação do registro ou na cassação do diploma, aí a coisa muda de configuração. Por quê? Uma pena pesada como essa, né? Um julgamento pesado como esse, pode custar a vida política do candidato. Mas vamos supor, nesse caso específico do que o Lula falou, esse vídeo, mesmo se você retirar ele, esse vídeo vai circular ad eterno. A gente sabe, depois que caiu nas redes sociais, caiu na internet, você pode tentar retirar, mas controle, né? Fica sem controle. Então esse material, ele vai ser utilizado e ninguém vai poder, de fato, quantificar o que aquilo representou para a eleição futura. Então, ou seja, teoricamente, é complicado até você punir as pessoas que estão envolvidas nisso. Como é que você vai falar com ele, olha, você vai multá-lo? Aí provavelmente ele não vai ter a cassação. Desculpa, eu duvido que vai ocorrer a cassação dele. Que ele vai ser impedido de participar da eleição. Ele vai participar, então, ao meu ver, para ele, essa situação toda já foi calculada os riscos. E assim eles fizeram, você não compensa pra gente falar isso, porque vai trazer mais benefício do que custo. Desculpa, eu acho que é muito questão de cálculo mesmo. Sabe o que acontece? Agora vamos falar em cálculo de campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral bem estruturada, ela precisa de 3 frentes. O contador, o setor contábil, a finança, porque também é algo que pode gerar muito problema e pode custar também um mandato. O marketing, que também é poderosíssimo, e o jurídico, né? Uma ação como essa
Pode ser que, como se diz no popular, não dê em nada? Pode ser. Mas só o fato de o Boulos, que o alvo vai ser o Boulos, então numa campanha municipal, né? Só o fato do Boulos responder a uma ação, né, futuramente, de impugnação da sua candidatura, só o fato dele concorrer nesse status jurídico, ele perde voto. Então, se a mídia dos candidatos a prefeito, se o marketing do pessoal candidato a prefeito, porque a verdade é que não existe isso, mas na cabeça das pessoas ainda assim, não vou perder meu voto. Então, se o marketing trabalhar isso, olha, o Boulos está impugnado. Ainda que ele ganhe, tu vote, ele vai perder teu voto. Isso daí enfraquece a campanha dele. Você tá entendendo? Então não tem somente efeitos jurídicos. Nós temos um efeito aí de perda de voto muito grande. Ou seja, o Lula deu um tiro no pé do cara. Ele fez aquilo para ajudar. Pode ajudar? Pode. Mas será que ele não vai perder mais? Eu acho que foi feita a mitigação dos riscos ali. E quando foi apresentado os cálculos de risco dele, eles falaram, compensa a gente fazer. Esse material vai trazer mais benefício que prejuízo. Eu tenho uma pergunta para vossa pessoa. Nós estamos acompanhando a questão do fake, né? Do fake nas campanhas. E o senhor falou das resoluções aí. Como o judiciário, ao seu juízo, vai controlar essa questão das mensagens enganosas em redes sociais? O judiciário, a justiça eleitoral está preparada para isso? Para proteger o eleitor? Olha, muito interessante a sua pergunta. Eu estive participando no Tribunal Superior Eleitoral das audiências públicas que estudaram como as resoluções iriam atualizar a questão, sobretudo, das redes sociais. O que a gente observa? Inclusive, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele que está coordenando um grupo de estudo que se capacitou para monitorar todas as redes sociais. Inclusive, não sei se você soube, o Google, ele já declarou que não vai vender conteúdo patrocinado de busca nessas eleições. Por quê? Porque a resolução do TSE determinou que para ser vendido o patrocinado, que o que eles ganham é com o patrocinado, né? O candidato faz o conteúdo, grava um podcast, grava um vídeo e coloca nas redes sociais e patrocina, né? E que patrocine uma fake news, por exemplo, né? Então, as redes sociais, todas as plataformas digitais, elas estão obrigadas, para vender o conteúdo patrocinado, a atender vários requisitos. Vamos lá, quais são esses requisitos? Ela tem que manter um repositório de todas as pessoas que fazem conteúdo patrocinado político, tem que fazer um cadastro, tem que manter um canal de comunicação. Elas, se uma vez intimadas em uma questão dessa de fake news e não tirar meio que imediatamente da circulação aquele conteúdo, elas vão responder de forma solidária, tá? Uma série de exigências que o Google, para você ter uma ideia, o Google analisou e viu que para ele investir em capacitação tecnológica para atender todas as demandas, não seria o suficiente do que ele iria faturar com patrocinado de eleições. Então, realmente apertou-se o cerco, né, as mídias digitais, para elas faturarem com patrocinado, e inclusive, exatamente quando a nova resolução do TSE, ela determina que uma vez que o próprio candidato, uma pessoa... Qual o prazo que você falou que tem para retirar? O juiz que vai dar, normalmente 24 horas. Normalmente os prazos são sumaríssimos. A partir do dia 16 são sumaríssimos. Hora a hora, é contado hora a hora. A regra, então, até na pré-candidatura, a regra é do Código de Processo Civil, não, certo? Na verdade, a própria resolução do TSE, ela já determinou o prazo. O prazo são determinados em horas, né? Em horas. E ele tem esse prazo exíguo para retirar. E além disso, não somente as
decisões judiciais. Mas qualquer pessoa, qualquer candidato ou partido político que fizer uma denúncia para a plataforma tem a obrigação de suspender, abrir uma apuração interna para saber se realmente aquele conteúdo é fake news e tem que punir o responsável. Interessante isso, né? Ou seja, as plataformas, elas foram chamadas para responsabilidade, para apurar internamente, ou seja, foram chamadas para ser parceiro na punição, apuração e banimento de quem fizer mau uso da rede social, compartilhando ou patrocinando fake news ou desinformação. Interessante. Isso dá mais segurança para o eleitor e para o Brasil, né? Não tenha dúvida, né? A gente sabe que mentira não é de hoje que nós temos, né? É como você falou, hoje com a rede social nós temos um potencial de divulgação, né? O potencial, você perde o controle. Você entra com uma live ao vivo, quantos milhões de pessoas vão estar ali? Se houver muito compartilhamento, muita visualização, isso vai aumentando e praticamente sai do controle. Então, foi por isso que as plataformas digitais, para elas participarem do jogo eleitoral, elas têm que investir em capacitação da sua plataforma e elas têm também que ser copartícipes no combate à desinformação. Mas isso é uma loucura, né? Se a gente for pensar, se demorar 48 horas para retirar um vídeo desse com alguma mentira, mas que viraliza, é impossível você retirar isso, porque as pessoas não só compartilham, como elas baixam os vídeos, elas podem fazer aquela filmagem da própria tela, editar e multiplicar, então, ou seja, é um controle extremamente difícil. Eu fico pensando que é bem dizer impossível você retirar todo esse conteúdo. Não tenha dúvida que é um desafio muito grande, porém, o que a gente percebe é que tanto o Poder Judiciário quanto as plataformas digitais, elas estão armadas, elas estão preparadas, né? Elas têm aí munição e têm obrigação de ser... não aconteceu isso na eleição passada. Você percebe qual foi o caso do deputado Francisquinho, né? Deputado federal, que perdeu o mandato, foi cassado, né? Ele perdeu o controle. No dia da eleição ele abriu uma live. No dia da eleição, teve um problema numa urna, e ele aqui começou a fazer a live, começou a ter milhões de compartilhamento, milhões de visualização no Brasil inteiro, perdeu o controle. Ou seja, numa situação, se acontecesse hoje, não aconteceria. Por quê? Porque a plataforma, ela, no caso, ela tem que tirar imediatamente do ar. Ela não poderia deixar rolar ali aquele ao vivo, entendeu? Então, pode perder o controle? Pode, mas hoje está mais fácil de conter ali, de certa forma, não totalmente, obviamente, mas de certa forma contém aí a propagação em larga escala. Então nós vamos ter uma eleição mais segura em 2024. Olha, ao seu juízo. A perspectiva e pelo cenário que está se desenhando, sim. Pelo menos as plataformas digitais, elas não vão poder ficar omissas. Se elas ficarem omissas, elas vão responder solidariamente. Então isso daí é um grande braço, né, que vai dar uma certa segurança, né? Vai funcionar? A gente não sabe. Essa eleição é um protótipo, né? Essa eleição é um plano piloto, vamos colocar assim. Daqui diante para a próxima já vai ter outros parâmetros, mas não vai ser com a mesma liberdade de divulgar desinformação e fake news do que na eleição passada. Não é meio perigoso depender de um processo de eleição política, depender de uma plataforma que muitas vezes não é nem nacional, para validar ou não que é fake news? Não poderia ser feito algo parecido com o que é feito no antigo Twitter, que é a checagem, por exemplo. Tem lá uma informação e embaixo o Twitter faz como se fosse uma agência de checagem, dizendo o contexto daquilo, se é ou não verdade. Não é meio perigoso depender de uma rede social para tomar uma ação? Ou então, quem dessa rede social? Qual é o interesse da rede social? Ganhar o dinheiro das propagandas, né? Lógico, que é muita grana, e elas vão fazer isso assim porque elas são boas. Eu acho muito perigoso isso. Não tenha dúvida, né? Nós sempre nós tiramos um parâmetro da eleição passada. Na eleição passada nós tivemos aí as redes sociais e as mídias eletrônicas de forma omissa.
Agora não, elas foram chamadas para responsabilidade. A gente corre o risco disso? Corre. O que você falou, eu me lembro do que aconteceu com o Trump. Não sei se você se lembra, o Trump, ele foi retirado do perfil dele, ele enquanto presidente da República, presidente da potência mundial, Estados Unidos. Você sabe o que é se você derrubar um perfil de um presidente no exercício do mandato? Coisa inimaginável. Poder da rede social, né? Na questão do Capitólio e tal, ele fosse... O Facebook derrubou o perfil dele. É um perigo? É. Não tenha dúvida. Até que ponto aí o que eu observo do cenário, né? O Poder Judiciário, os poderes constituídos, diante dessa ameaça, né, de propagação de fake news de um alcance imensurável, eles estão apresentando um remédio. Esse remédio vai curar ou vai matar a democracia? Com o risco de censura? Só o tempo vai falar pra gente. Como eu falei, essa eleição vai ser um plano piloto nesse aspecto. Gostei da colocação. Vai ser o remédio ou vai ser o veneno, né? Essa dosagem. Eu tenho uma pergunta, Paulo. Você falou aí, muito interessante, me chamou a atenção do Trump. O Brasil teria coragem de ser assim com o presidente Lula? Olha, é uma pergunta aí que só o caso concreto vai falar para nós. Nós tivemos, o Lula é um fenômeno, pode dizer que eu tô falando assim de forma partidária, tá? Sim. Não tem nenhuma conotação partidária, vamos falando assim, análise política. O Lula é um fenômeno, né? O cara foi preso, né? Há 4 anos atrás, 3 anos atrás, você imaginava que o Lula ia voltar com toda essa força e ainda por cima alinhado com o STF? Ninguém imaginava isso, né? Todo mundo pensava que ele tinha morrido politicamente, né? O cara foi preso, os canais de televisão ao vivo, acho que quase 5 horas ao vivo aí, 10 horas, não sei, cobrindo a prisão dele. A gente sabe que a prisão ela atinge o político. No entanto, passou-se o tempo, né? O Lula volta mais fortalecido, né? Totalmente alinhado. Eu estou falando aqui em fato público e notório, né? Antes da posse dele, ele se reuniu com o STF. Nós temos o vídeo, né, que apareceu aí, não sei se pode colocar depois do vídeo, onde que o Lula se reúne, né, com o STF, ou seja, totalmente dizendo, olha, vamos governar juntos, né? Então nós estamos alinhados, né? Nós estamos alinhados, ou seja, ele está mais forte do que nunca. Caso haja, respondendo a sua pergunta, na minha visão, eu acho que caso haja uma situação nesse aspecto, ele tem aí, e além disso, né, o Lula tem aí, eu acho que a maioria, e vai conseguir a maioria absoluta de indicados seu para o STF. Ou seja, ainda que aconteça uma situação dessa, eu tenho certeza que o judiciário vai agir rápido, né? Então, ainda que aconteça uma situação dessa de tirar o Lula do ar, em uma situação dessa, eu tenho certeza que a resposta do judiciário, devido a esse alinhamento que eles têm hoje, vai ser, se não de forma imediata. Aí tem um caso de ter derrubado, salvo engano, a rede social da primeira-dama, que foi recuperado em tempo recorde. Não teve um episódio desse? Exatamente. Aquela história, quando o poder quer, o poder faz. E no tempo que ele entender melhor, né? O que mais que temos de novidade para essa período de propaganda pré-eleitoral? Tem outra pergunta aqui. Vai, pode fazer. Me ajudem aí, gente. Como é que então falar? tem alguma coisa dita ou conversado ou algo expresso a respeito de inteligência artificial no uso da propaganda eleitoral, seja na pré-campanha ou durante a campanha? E qual é o impacto da inteligência artificial, né, nessas propagandas nas próximas eleições? E o que está sendo feito a respeito disso? Você tem alguma informação? Interessante, com certeza. E parece que você leu meu pensamento. Quando ele perguntou, acho que é um tema muito interessante. É algo que foi na audiência pública que debateu em fevereiro no Tribunal Superior Eleitoral, foi um dos temas recorrentes, né? Como disciplinar o uso da inteligência artificial
na campanha eleitoral? Vai se proibir? Não vai se proibir? Vai controlar como? Qual foi o meio termo que o Tribunal Superior Eleitoral, né, que a gente pode dizer assim, porque foi regulado através de resolução. Então, o que ficou proibido? Proibido deepfake. Não pode usar deepfake. O que mais que não pode? Não pode também usar robozinho para conversar com o eleitor. Não pode. E qual é? Foi muito pontual a sua colocação, e é algo que pode dar um problema muito grande para o candidato. Ele não pode, sempre que ele for usar, ele pode usar a inteligência artificial, porque sabe que quando a gente fala em inteligência artificial, a gente pensa assim, algo extraordinário e tal, aquela coisa, né? Mas nem tudo é assim. Tem situações, por exemplo, se você observar o TikTok, né? Ele tem uma opção lá que você quer usar a inteligência artificial para colocar ali a descrição. Você observou isso no TikTok, eu já observei isso. Então, a própria plataforma TikTok, ela lhe possibilita usar a inteligência artificial para captar a sua voz e colocar a legenda, né? Então, ou seja, é uma coisa simples. Então, qual que é a regra-chave? Sempre que o candidato, a partido político, coligação ou federação fizer uso da inteligência artificial, ainda que seja mínima, fazer uma legenda lá, tem que estar destacado: esse conteúdo possui o uso de inteligência artificial, para que o eleitor saiba que ele está consumindo um conteúdo que tem a participação mínima, média ou grande de uma inteligência artificial. Se ele não fizer isso, também ele pode, inclusive, responder por mau uso dos meios de comunicação. Essa foi a grande sacada da resolução, né? E a grande sacada de responsabilidade também as mídias digitais. Trouxe para a rede social e as mídias digitais o conceito de comunicação, de meio de comunicação. Então, a rede social hoje é um meio de comunicação legalmente classificado pelo TCE. Então, uma vez em que há esse mau uso do meio de comunicação, ele pode sofrer de uma multa, né, que de repente vale a pena correr o risco, mas ele pode também, pelo mau uso, ter o seu registro cassado ou o seu diploma cassado. Ao meu juízo, foi bem colocado essa sua posição, e lhe agradeço, porque eu venho observando as transformações da sociedade. Jornais em esquina não se vende mais, praticamente. A gente não encontra mais o jornaleiro nas esquinas. Televisão, raramente as pessoas assistem. O meio de comunicação todo e as propagandas vai ser através de redes sociais. E também, se não tiver uma regra no controle, como bem colocou o Abner, da inteligência artificial, que foi bem explicado por Vossa Excelência, realmente vamos ficar no oceano de tubarões. E a manada do povo aderiva aí, se não tiver essa regra, né? Quando a gente fala da responsabilidade na questão eleitoral, a pessoa que se beneficia de qualquer situação, ela pode ser punida. Isso não pode ser utilizado como estratégia para prejuízo da pessoa? Você simular que você está fazendo uma campanha, haja visto que não tem tanto controle nas redes sociais, eu simulo uma campanha como uma forma de punição ao candidato. Uma coisa bem interessante também, e a resolução ela tentou atender a esse gatilho aí. Qual é a regra da resolução? De fato, você colocou bem que o beneficiado pelo mau uso, pela propaganda antecipada, por qualquer ilícito eleitoral, ele também é punido. Porém, desde que ele não tenha ciência daquele que está sendo beneficiado. Ou seja, se em um processo ele vai responder, vai. Mas se ele conseguir provar que ele não teve ciência daquele benefício que ele ia ter, ou seja, Mas é ele que tem que provar, então você prova negativa. E olha que coisa interessante, sobre prova. O juiz pode fazer a distribuição equitativa do ônus. Então vai ficar na mão do juiz fazer a distribuição do ônus da prova. Em algumas situações ele vai ter que provar, outras não. Então o juiz que vai conduzir o processo, ele pode fazer a distribuição equitativa da prova.
Então, não somente, porque senão realmente, como é que eu vou fazer uma prova assim negativa? Vai ser difícil, né? Então, o juiz ele vai analisar o contexto. O doutor Bulhosa, que é criminalista, deve ter assustado, né? E Vai defender. e a boca de urna? Boca de urna, continuou. A gente sabe, né, que agora é interessante da boca de urna, que o pessoal pergunta, pode fazer campanha no dia da eleição? Pode, pode. Desde que ela seja individual e silenciosa, né? Você pode sair com um broche, né, do seu partido, né? Desde que você não aglomere, né? Desde que não seja pago, né? O que a lei proíbe, justamente, o que é a boca de urna? Aquela aglomeração. Quando você aglomera várias pessoas, né? Sabe que o ser humano, ele é tendenciável, né? Ele é influenciável. Você Efeito vê, manada. é efeito manada. O que a lei proíbe é efeito manada. Agora, você, pessoalmente, sair com a sua manifestação individual e silenciosa do seu canto, você pode. O que não pode é aglomeração. Mas então, aí o candidato é punido pelo efeito manada ou não? Sim. É aquela história. Se ele conseguir provar que ele não tinha ciência daquele benefício, ele pode ser É isento. tudo bem subjetivo. É muito bem subjetivo. E os grupos de zap, do WhatsApp? Uma coisa interessante, uma nova regra, né? Porque o WhatsApp é uma rede social. Sim. Rede social, né? Uma nova regra que teve agora é com relação a uso de mensagens, né? Isso. E também entra a questão da proteção de dados, O né? disparo de mensagem também é proibido. Em massa. Disparo proibido em massa. Aqueles gols de vídeo. Exatamente. E a pena é R$100 por cada mensagem. R$100 por cada Sim, mensagem. eu acho que hoje as campanhas elas são, em vez do corpo a corpo, é mais através do digital? Olha, muito interessante essa pergunta. Era uma coisa que eu queria falar, foi excelente. Porque o que é que eu observo? O meio digital, ele tem um público grande? Tem. Ele tem um alcance extraordinário? Tem. Mas entra na mesma regra do Uber. Vê que o Uber, ele é forte, poderoso no mundo inteiro. Mas ele acaba com táxi? Não acaba com táxi. Sempre vai ter o público do táxi. E uma coisa também interessante na último estudo acadêmico que nós tivemos sobre eleitoral, foi uma coisa que eu contestei isso. Se o advogado eleitoral, né, normalmente ele anda de terno e gravata no tribunal. Mas eu sou daqueles que, quando a gente fecha a campanha, a gente vai também para linha de frente. A gente vai pedir voto e eu gosto de chegar com a pessoa e perguntar: quem vai votar? Por que você está dando? Qual foi a ideia? Qual o projeto? O teu feedback. Exatamente, porque nada melhor do que tu falar com o povo lá na ponta. Você chega lá você chega lá na comunidade, lá na Baixada, poucas pessoas têm lá o Wi-Fi bom. Mas todas têm uma televisão boa como essa lá. Quase todas. Então a televisão lá mesmo. Olha, para você, quanto custa um pacote de dados para você ter uma internet boa? 200, 300, 500? Quem vive de salário mínimo tem condição de ter uma internet boa no momento online? Não tem. Então as mídias sociais têm um potencial grande? Tem. Mas, a meu ver, né, de uma visão de quem mesmo vai para a campanha eleitoral, ali para o fronte mesmo, eu observo que não é tanto isso do que falam, não tanto. Ainda tem mesmo aquele público da TV. Interessante, Paulo, licença. Eu fui vereador em 99, me elegi vereador, assumi em 2000. Minha família política no Marajó. Tem um fato interessante que eu quero reportar a vossa pessoa e a vocês. Nesse corpo a corpo de política, nunca me esqueço que um parente meu já falecido falou: olha, tu vai ser candidato. Qual é a instituição mais antiga do mundo? Aí eu fiquei pensando e falei: Igreja Católica, né? Ele falou: no mundo ocidental, Igreja Católica. Por quê Igreja Católica? Porque a mulher que sustenta os pilares da igreja, né? Ela que leva os filhos, o marido. Conquiste a dona da casa que você traz a família pro seu lado. Interessante isso, nunca esqueci. Eu, aproveitando, estamos falando de eleição, trazer para vocês essa sabedoria não sei se você já ouviu isso na vida, se o Paulo já ouviu, que o Abner, mas eu achei muito interessante colocar aqui, já que estamos falando
de um contexto político, né? Sim, com certeza, né? E principalmente essa é uma característica, doutor Paulo, doutor Gliosa, da campanha eleitoral, da campanha municipal. A campanha municipal, sabe que o vereador, você já foi vereador, sabe disso, o vereador é o para-choque da sociedade. Né? É difícil, às vezes, a pessoa que mora lá mesmo no interior chegar a ter um deputado federal, a ter um deputado estadual, né? Mas no vereador ele chega. Ele chega mais rápido no vereador. Então, a campanha para vereador, a campanha para prefeito, ele tem esse perfil específico do corpo a corpo, né? Principalmente, eu tenho certeza, me corrija se eu estiver errado, que algumas pessoas lá no interior, mesmo, sabe que no interior tem a cidade, depois tem o interior lá no interior, né? Aí ele diz assim, zona rural, né? A zona rural, exatamente. Aí, poxa, você não votou em mim, poxa, tu não foi lá em casa. Não é verdade? Tu não foste lá em casa, meu, pedir voto pra mim. Então, o corpo a corpo ele é muito forte. Aproveitando, nós estamos falando só de internet, mas voltando ao interior, tem muita rádio, a rádio. E se enquadra também tudo isso da resolução para rádios, porque no interior muito rádio, já que nem todo mundo tem realmente direito a ter uma internet boa. E a rádio? Exatamente, a rádio comunitária também é citada claramente. Tudo que se aplica para rede social, tudo que se aplica para a rádio convencional, se aplica para a rádio comunitária. Ela foi incluída também nesse processo eleitoral e o mau uso pode também ter as mesmas consequências tanto da rede social quanto da rádio e TV convencional. A rádio comunitária também está no jogo. Nessas eleições municipais, ainda mais aqui no estado do Pará, que tem uma dimensão continental, é muito diferente uma eleição de um município para o outro. Eu lembro que antigamente, quanto mais no interior fosse, tinha mais aquela questão de camisa, a pessoa chegava, doava a camisa. Essas camisas ainda é permitido a pessoa ir votar com elas, ou criar aquele aglomerado de pessoas com camisa ou não? Como é que funciona essa questão? Não, proibir as camisas? Santinho, calendário. Não, o Santinho, o material de campanha pode. Com relação à camisa, é uma coisa interessante. O que a lei autoriza? O staff do candidato, né, o cabo eleitoral, né, aquelas pessoas, inclusive na prestação de contas, existe todo candidato e partido que recebe o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, ele é um dinheiro que é vinculado, né, ele não pode gastar com o que ele bem quiser, ele não pode comprar carro, ele não pode pagar, então é um dinheiro vinculado, tem uma verba necessária, então tem uma verba, né, tem uma parte que ele pode usar com o pessoal. Então, o pessoal dele pode usar uma camisa, né? Pode usar somente. Qual a justificativa desse ter? Eu senti falta nas últimas eleições das camisas. Antigamente a gente percebia que acabava as eleições, o pessoal achava até bom, porque tinha várias camisas para trabalhar, né? Sobrava roupa. Hoje você não vê mais essas camisas. Eu queria, qual que foi o intuito, qual foi a visão para retirar essa possibilidade de colocar pessoas com camisa fardada? A ideia é a compra de voto, né? A ideia de que aquilo seria uma forma de mascarar. Não pode camisa, broche, calendário, boné, pode? Calendário. Não pode, porque a configura aí, a ideia é combater, justamente porque, olha, para uma pessoa, né? Tem pessoas que são muito, esse termo pobre mesmo, né? Bem pobre mesmo, para ela, uma camisa de malha, que às vezes para uma pessoa que não significa muito, para ela é muita coisa. Então ali de repente pode configurar uma compra de voto, né? Tem pessoas muito pobres mesmo no interior que uma camisa para ela passa. No caso, 4 anos ali, até a próxima eleição. Exatamente, então acaba configurando, né, uma compra de voto. Então foi por isso que é proibida. Somente o staff do candidato e com aquele tudo declarado na prestação de contas, só aquele staff, o pessoal dele, pode usar. Além disso daí... Eu tenho uma curiosidade. Fundo partidário, valores. Estado do Pará. Tem os presidentes de partido. É muito dinheiro o fundo partidário? Olha, muito bacana essa tua pergunta, né? Porque... eu tenho essa curiosidade. Nós temos que voltar um pouco no tempo atrás para responder a tua pergunta. Antes, o dinheiro era praticamente 100% privado, né? Então teve a questão das empreiteiras, muito escândalo de corrupção e tal, beneficiamento, até porque a gente sabe que não existe café grátis, né? Então, o que aconteceu? O STF determinou que a pessoa jurídica, a empresa, não participa do processo eleitoral mais.
Não pode haver nem no site de uma empresa, de uma instituição, de uma pessoa jurídica pode haver nenhum propaganda eleitoral. Não participa, a pessoa jurídica não participa. Ok, foi uma ingenuidade muito grande do STF pensar que os partidos políticos iam ficar à míngua, iam ficar sem dinheiro, como eles não ficaram, né? Hoje nós temos um fundo aí eleitoral, um fundo partidário que chega a quase 5 bilhões. Né? Foi uma ingenuidade muito grande o STF pensar que os políticos, que os partidos iam ficar sem dinheiro. Eles iam ter que tirar de algum lugar. E hoje veio, né, do financiamento público. Aí as pessoas, muitas pessoas criticam. Poxa, mas é do dinheiro público. É o STF, né, que decide dessa forma. Então, né, foi feito aí... Mas por analogia se torna melhor, né? Você tira aquele recurso externo que direcionava a conseguir projetos, conseguir licitações, e que a gente sabe que tudo que acontece. Olha, acho que tudo na vida nós temos os prós e os contras, né? Até então, nós temos também em um efeito de exame, né? Há discussões para que volte, então fique misto, né? Mas por enquanto a situação que está hoje é de fundo eleitoral. E como é feita essa distribuição? Eu já vi que são vários partidos, né? Então tem uma distribuição aí que deve seguir alguma regra. Qual é a regra principal? Tanto de fundo eleitoral quanto de tempo de televisão, né? Que é muito estratégico. Um partido, ele cresce quando ele tem número de candidatos a deputado federal. Então, quem tem mais deputados federais tem um valor maior. Hoje, o partido... por isso também tem havido um outro fenômeno, né? Então, mas quem... Vamos lá, só para a gente fazer bem resumido aqui. Tem um fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral é dividido, então, de acordo com o número de deputados federais. Exatamente. Quanto mais deputados federais você tiver, você vai ter um maior recurso. Quanto mais representatividade, mais recursos e mais tempo de TV. Deve ter um ponto de corte aí também, eu acredito. Sim. Agora é o seguinte, esse dinheiro ele é destinado para quem? E quem faz essa distribuição entre os candidatos? A gente percebe que parece que alguns candidatos eles não recebem esse fundo. E já outros candidatos recebem esse fundo de maneira bem... Como seria a palavra orgulhosa? Bem... Generosa. Generosa, exatamente. Seria bem generosa. Como é feita essa distribuição? E o controle disso daí? Também. Olha, uma coisa interessante. Tudo tem uma justificativa. Quem tem essa função de distribuir, e existe os partidos políticos, eles têm a autonomia deles, né? A Constituição Federal, ela garante a autonomia dos partidos políticos. Eu posso dizer que os partidos políticos, eles são o grande gerente da democracia, porque o povo participa até o dia da eleição. Após a eleição, quem indica para os cargos, quem governa, quem coloca o seu plano de governo para rodar, para funcionar, são os partidos políticos. Então, os partidos políticos, os diretórios nacionais, eles têm a competência de distribuir. Agora, é aquela história, campanha eleitoral não é uma festa de casamento, campanha eleitoral é uma guerra em toda a acepção da palavra. A gente sabe que, inclusive, nessa guerra, alguns matam, outros morrem. A gente, de vez em quando, vê algum vereador com o prefeito morrendo por aí, né? A gente sabe disso. Então, o que acontece? O partido ele tem essa autonomia de fazer essa leitura para qual candidato tem mais potencial. Ele sabe, né? Que tem candidato que tem um potencial grande, tem candidato que tem um potencial pequeno. Então, o partido cresce se tiver mais cadeiras. Uma campanha para vereador e prefeito, ela é a base para a próxima campanha de deputado federal e estadual. Então, o dinheiro ele é destinado para a questão nacional, pela comissão do Diretório Nacional. Ele faz a leitura e redistribui para os estados. Mas ele distribui direto para o candidato ou ele distribui para algum representante estadual? Como é feito isso? Pode ser feito através do diretório, porque tem a hierarquia diretório estadual, diretório nacional, estadual e municipal. Sim. Ele tem autonomia, pode fazer para o estadual repassa para o municipal, ou ele pode passar direto. E ele pode passar até direto para o candidato? Pode. Tem essa autonomia também.
tem essa autonomia. Então não existe bem uma regra clara ali de segmento processual ali, de transferência de verba. Questão Ele só deles, vai né? pro nacional e pronto, ele se vira lá. Eles têm essa autonomia, agora tem que ser passado para o TCE, mas para inspeção de contas, né? Como foi feita a distribuição. Então eles fazem a nível nacional, é por isso que alguns realmente na ponta recebem menos do que outros. Né? Por um exemplo, vou dar um exemplo. Hoje o maior colégio eleitoral do Brasil é São Paulo. Né? Então todo partido político no planejamento dele, né, o diretório nacional está de olho em São Paulo. Né? Então se ele tem um potencial de conseguir a vaga, mais cadeiras, ou a Prefeitura de São Paulo, obviamente que a nacional vai destinar ele para lá. Da mesma forma com o Rio de Janeiro, da mesma forma com Minas Gerais, os principais colégios eleitorais. Depois desse planejamento, ele começa a distribuir para o restante do Brasil. Um partido sem nenhum deputado constituído, ele tem direito a esse fundo? Aí fica a míngua, né? Fica zerado? Foi o que aconteceu com o Rede. Aí que entra, você vai entender agora, vê que eu falo em partido, coligação e federação. Aí alguns, o sistema ele vai se readequando, né? Foi por isso que criou as federações. Então as federações são junções de partido, e aquele partido que não teve representante, não teve cadeira no Congresso Nacional, ele vai se federar com outros que conseguiram, para ver se ele repassa alguma coisa. Para ver se ele não fica amigo, porque como falei, é por isso que tem a seleção. Então, os novos partidos, porque tem 2 pontos, né, que eu pensei. O primeiro seria, eu poderia criar um partido para tentar agariar alguma parte do fundo eleitoral. Ok, então isso daí, esse plano já é furado da Bolhosa. Não precisa fazer seu partido, Bolhosa, que não vai ter jeito de você pegar o fundo. Porém, isso traz uma outra preocupação. É porque essa pessoa não vai conseguir concorrer, de fato. Você tira a possibilidade da pessoa apresentar seus projetos. E essas pessoas poderiam trazer novos projetos e serem votadas e serem eleitas. Mas sem esse fundo partidário, eles não conseguem. Mas Paulo, eu discordo do seu posicionamento com respeitos devidos. Só por causa do Partido Bolhosa? Não, como bem colocou o doutor Denis. Se é uma campanha guerra, se eu tenho realmente propostas, eu não posso me envolver em um partido fraco. Concordas? Se é estratégia, eu tenho que fazer, dentro da minha estratégia de campanha, a proteção que eu possa, no mínimo, ser candidato. Mas eu entendi. Eu poderia colocar o seguinte, é que eu não me identifico com a filosofia daqueles partidos. Agora, sabe o que é interessante? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos partidos tem nos Estados Unidos? 2, né? Democrata e republicano, né? Não, tem mais, mas que tem representatividade são 2. Sim. Eu não sabia. É uma coisa interessante. Poucas pessoas sabem. Não se preocupe. Poucas pessoas sabem. Mas nos Estados Unidos, o último levantamento. A pessoa pode fazer o partido. No último levantamento, inclusive pode ter partido até a nível municipal lá. Então, tem partido da Casa de Mal, tem partido da Casa do Gato, tem partido de tudo quanto é jeito. Então, o nosso espelho de democracia é os Estados Unidos. Então, lá que foi que chegaram à conclusão. Você pode fazer o seu partido na hora que você quiser. Agora, isso não quer dizer que você vai necessariamente precisar de cadeira no Congresso Nacional para ter voz, né? Principalmente com a rede social hoje. Com a rede social, hoje você abre um ao vivo, você tem voz para o mundo inteiro. Então tem uma indefinição de partidos? Tem muitos partidos. Agora, com cadeira no Congresso Nacional, só os democratas e republicanos. Interessante. Eles conseguem chegar, porque lá foi adotado de forma muito eficiente, como já está aqui no Brasil também, a questão da cláusula de barreira. Justamente para evitar, porque o que acontece? O sistema ele vai combatendo aquilo que faz mal para o sistema. Por exemplo, existia muito partido de aluguel. A pessoa exatamente criava um partido, organizava um partido e ganhava o fundo. Não só ganhava fundo, mas na época da campanha para formar coligação, ele direcionava para outros. Exatamente, que chama o termo de vender o partido. Lógico, um candidato majoritário, um governador, um prefeito, um presidente da República, ele quer ter a quantidade máxima de partido na base dele. Então, havia muitas negociações. Ou seja, a regra da lei de Gerson, não? Da esperteza, do velhaco. Exatamente. Então, a cláusula... o ser humano desvirtuando tudo. Mas a cláusula de barreira, ela serviu para isso. Para dar esse remédio para o sistema. Olha, uma vez eu li uma frase, salvo engano, do Nelson Rodrigues.
E se coloca aos partidos, aos políticos, que se velhaco soubesse o quanto é bom ser honesto, ele não seria velhaco. Porque não tem coisa melhor do que andar com a cabeça erguida, né? É verdade, é verdade. E quando você fala, né, questão de política, tá muito desvirtuado, né? Mas a política, quando ela é aplicada, a política pública, quando ela é aplicada com os devidos fins para beneficiar o povo, é a melhor coisa que tem. Você só consegue mudar uma sociedade através da política, através de política pública, né? Então a política, na verdade, o fim dela é essencial, é bom. Agora, tem algumas situações que ocorrem e hoje nós temos aí, né, um tribunal eleitoral, né, nós temos uma justiça eleitoral muito forte, né, eu até diria assim, forte até demais, né, que pode até mesmo em algumas medidas prejudicar o desenvolvimento da democracia, né? Eu acho que nós fizemos, a última expressão que nós fizemos é assim, a justiça eleitoral é o controlador, né? Agora, quem controla o controlador? Né? Quem controla o controlador? Uma pergunta que fica, né? Poder excessivo, né? É bom para a democracia? Né? Não seria o Senado que controla, que vai controlar o poder maior? Constitucionalmente, né, o Senado tem o grande poder de fazer impeachment aí, né, né, dos tribunais superiores, né, de fazer esse controle. Mas ele se torna refém também, em um certo momento, porque o embate com eles, até numa própria eleição, o senhor acha que a democracia do Brasil de terceiro mundo é igual à americana, à francesa, à alemã? Olha, é uma coisa bem interessante. Aqui nós temos uma esquerda, né, e nós temos uma direita, vamos colocar assim, aos moldes tupiniquim, né? Então nós temos uma esquerda que não segue totalmente a filosofia da esquerda. Nós temos uma extrema-direita que, em algumas medidas, não serve totalmente aos princípios da direita. Então, o ideal seria, né, que o povo tivesse total esclarecimento para eleger quem de fato lhe representa. Esse seria o melhor dos cenários. É, né? Verdade. Olha, eu quero passar para você, doutor Denis, doutor Paulo, uma coisa muito interessante, ouviu, Abner? Tem o Dom Quixote de Cervantes, né? E nós aqui, o brasileiro, falando em política, nós temos o triste fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto. E Paulo, que ele é um leitor compulsivo, um patriota, que ele queria que a própria língua brasileira fosse a tupiniquim, né? A tupiniquim. E que foi esvaziada, ele acaba sendo depois desconsiderado por ser um patriota. Eu sempre indico esse livro do Lima Barreto para todo e qualquer brasileiro, porque ele é o Dom Quixote aqui, tupiniquim. Aliás, é Tupi-Guarani, língua Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Você quer ver uma situação, um exemplo? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos políticos você acha que conhece a cartilha do partido? Conhece a cartilha do partido? Que identifica, porque quando a pessoa entra com o partido político, teoricamente ela tinha que entender a filosofia do partido. Quantos políticos você acha que de fato conhece pelo menos a cartilha do partido que está? Olha, é uma situação bem interessante, sabe por quê, doutor Paulo? Se você observar os estatutos partidários, né, a maioria copia e colar um do outro. A grande maioria. Então acaba que, né, acaba sendo, ou seja, a variação em termos de estatuto partidário é mínima. É pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Então mas acaba quando não cria, não tem aquela cartilha que vai rezar quais são os princípios, quais são as ideologias, quais são as suas filiações, essas coisas. Doutor Paulo, ele bem colocou no início da fala dele. Todo partido tem que ter 3 junções fundamentais, que são os pilares, são contador, marketing e o advogado, que é para justamente dar esse ABCD para o candidato. É exatamente o que acontece. O político, na verdade, sabe que uma eleição
ela começa quando termina a outra. Então, a cabeça do político é só em se manter no poder. Então, quem fica é o staff dele atrás para dar esse suporte. Agora, quer ver uma situação bem interessante que eu digo isso daí de forma assim, eu tenho dado palestra aí no Brasil inteiro, eu tenho falado isso daí, que a questão do poder excessivo, né, a questão do remédio ser maior do que a doença e matar o enfermo. Por exemplo, a questão da cota de gênero, né? A regra da cota de gênero, ela é tão rígida que, por exemplo, eu já mapeei no Brasil inteiro, nós tivemos aí em torno de 22, 23 casos de cota de gênero. Inclusive teve agora, o último agora foi aqui em Castanhal, 3 vereadores, né, que saíram e retotalizaram os votos e entraram outros. Tem situações que o que acontece? Quando a cota de gênero ela é fraudada, ou seja, não é atendida os 30% para o gênero, o mínimo de 30%, que acaba sendo da mulher, fala gênero, mas acaba sendo da mulher. Se essa cota for fraudada, se houver candidato laranja, a Justiça Eleitoral, a regra determina que não somente quem fraudou a cota é penalizado, mas toda a chapa. Cai toda a chapa. É o DRAP. Cai todo o DRAP. Então o que acontece? Já teve casos de candidatas mulheres eleitas, que foram eleitas pela chapa, mas porque o partido não atentou para a regra da cota de gênero e todos perderam. Saiu a mulher que foi eleita e entrou um homem. Brasil. É interessante essa questão de cota. Eu fiz agora o ENAM, que esse primeiro exame da magistratura. Eu sempre estou fazendo um concurso, não para eu exercer os cargos exatamente, mas para ficar estudando. É um desafio. E essa questão da cota é terrível. Eu me inscrevi como pardo, que eu sou pardo. Mas o cidadão que é branco, ele fica muito penalizado, até nos concursos públicos. Eu acho que deveria ter revisto um pouco isso daí, ou ter um critério mais razoável, porque também nós temos que entender as conquistas dos negros. É um tema muito assim, sensível, né? Que tem toda a história. Enfim, mas é isso, né? Eu acho que deve ter uma calibragem, como por exemplo, calibragem, né? E também fica um alerta aqui, né? Se vamos aproveitar o podcast aqui do Dr. Paulo, que tem um alcance fantástico, um alerta para todos os candidatos. Porque antes, como é que funciona? Sempre funcionou assim. O candidato, ele se preocupa em ser aprovado na convenção e ter o seu registro aprovado na Justiça Eleitoral. Depois disso, ele vira as costas e vai fazer a campanha dele, vai ganhar voto. Só que agora não. Os candidatos têm que fiscalizar e ficar de olho na direção do partido se ele está observando ou não a cota de gênero. Porque se a direção do partido, que é quem tem o poder de fazer essa distribuição, não observar a regra, todos perdem. Aí vai a importância que o senhor falou do contador, do marketing e um bom advogado. Exatamente. A seara eleitoral, né, que é uma seara, diz assim, a especialização é muito aguda, né, a lei eleitoral ela é muito mesmo específica, realmente é um perigo muito grande um candidato ou um partido se assessorar de pessoas que não são específicas da área. Eu tenho uma curiosidade com o senhor, que até agora nós estamos na pré-candidatura. Pré-campanha. Pré-campanha. O prazo já está em hora ou ainda está em nível de Código de Processo Civil? Só quando começar a campanha que é hora? Exatamente. Só a partir do momento que começa o registro de candidatura, que inclusive não somente hora, mas sábado e domingo, feriado, a Justiça Eleitoral vai funcionar. Que bom. Doutor Denis, doutor Bulhosa, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. E aguardo vocês para novos episódios. Foi muito interessante, Denis. Já deixo aqui o convite para a gente fazer uma gravação assim que iniciar de fato as eleições, para a gente já posicionar e levar mais informações, tanto para os candidatos quanto para as pessoas que estarão votando.
e falar um pouco, convido o doutor Bulhosa também, que é um filósofo aqui do estado do Pará, para a gente debater até mesmo sobre o perfil dos candidatos que as pessoas devam votar. Haja vista que todo mundo almeja a mudança, mas na hora de votar confunde a urna com o pinico. Então, obrigado, pessoal. E doutor Paulo, eu queria agradecer a oportunidade do podcast e registrar aqui que é a primeira vez que eu sento com o doutor Den, já o conheço. Acredito pela minha própria idade, eu sou um pouquinho mais antigo do que ele na carreira. Pela fachada, mas eu gostaria de dizer a vossa pessoa que eu fiquei muito satisfeito de estar sentindo a sua energia, vibração e competência. Essa mensagem aí que eu quero passar para a vossa pessoa, que você honra a advocacia paraense e brasileira. Poxa, é uma honra, né, estar aqui com o doutor Paulo, doutor Bulhosa, que é uma lenda, né, aí do Tribunal do Júri. Obrigado. E, na verdade, esses encontros, eles são, na verdade, uma sessão de ensino e aprendizagem. A gente também aprende muito aí com a sua filosofia, com o seu ponto de vista. E é um prazer imenso e tá de parabéns. O podcast é excelente. Esse período eleitoral é interessante, doutor Paulo, que as pessoas querem esse conteúdo, né? A gente também tá participando de um quadro ao vivo, né, na Record, algumas pessoas querem saber. E esse período da pré-campanha é interessante, e realmente quando começar a campanha, que é o pinga-fogo, é interessante também. É interessante como é que mudou a percepção, né? O brasileiro não se importava muito com política. Hoje eles estão bem mais atentos. Eu percebo também que hoje a gente vê políticos falando e as pessoas compartilhando, assistindo. A gente pega os grupos de WhatsApp, não tem um dia sequer que alguém não compartilhe alguma coisa envolvendo política. Antigamente não era. E doutor Paulo e doutor Denis, eu quero deixar a mensagem. Que se o velhaco soubesse como é bom ser honesto, ele não seria velhaco. Verdade. Boa. Obrigado aí, parabéns mais uma vez. Foi uma honra imensa estar aqui no podcast para você dizer. Tchau, pessoal. Valeu.